chegou o dia de eu falar deste livro pra vocês aqui, ó. Falar pelo menos um pouquinho, né, sobre o que é esse livro, sobre quão denso, quão desafiador é esse livro, quão misterioso é esse livro, né, gente? Olá a todos, pra quem não sabe, eu sou Lívia, aqui do canal Lily Dream, e entre outras coisas a gente faz resenha de livro, resenha de produtos, resenha de viagens. Eu dou minha opinião aqui sobre várias coisas, né? Eu compartilho com vocês muitas coisas que acontecem na minha vida. E uma dessas coisas foi esse livro, né? Esse livro aqui, quem me apresentou foi meu amigo Rodrigo, lá de Floripa. Numa fase bem desafiadora que eu tava vivendo, na época da pandemia. Eu fiz amizade com o Rodrigo, ele me mandou por correio, ele me mandou o primeiro livro da Maya Andrade, que eu já fiz a resenha. E nós falávamos muito sobre o Caibalion, né? Ele de manhã, ele costumava ir pra praia, fazer meditação e ele sempre lia. Ele lia esse livro, lia outros também. E a gente conversa vai, conversa vem. Chegou o dia que eu comprei. Comprei esse livrinho aqui, só que eu comprei a versão comentada. Deixa eu ver aqui pra não falar besteira. Por Júlia Fiuza, que é uma menina que estudou tradução no Canadá, né? Ela é antropóloga, ela é psicóloga, enfim, é uma moça muito dedicada que traduziu esse livro aqui. E eu venho lendo esse livro, pra falar a verdade, eu ainda não terminei ele, mas eu sou fã da Maya Andrade, sou fã, assisto vários canais assim de filosofia no YouTube, várias pessoas que estudam, né, filosofia, e cara, esse livro aqui vale a pena. Tem um caso interessante para contar sobre ele. No final do ano eu tava lendo ele, quase beirando as férias, né, eu tava já sem aluno e eu tava lendo esse livro, e eu tive uma intuição de conversar com uma colega de trabalho que também curte, né, espiritualidade. E eu tava lendo, no momento que eu estava lendo, uma intuição falou pra mim: por que você não vai na sala da tua colega e conversa, fala pra ela sobre o Caibalion? E a hora que eu cheguei na sala dela, o livro Caibalion tava na mesa dela. E esse não é um livro popular, gente, não é tipo Segredo, embora existam coisas em comum, né, entre ambos. Não é o Segredo, não é o Crepúsculo, não é Como Conseguir um Marido em 5 Dias. Ele é um livro diferente. Ele é um livro diferente. E a hora que eu vi que esse livro tava na mesa dela, só que ela tem a versão verde. Eu sei que é a versão marrom, né? Essa versão mais simplificada. Aquela versão é um pouco mais completa, né? Vamos dizer assim, aqui é shorts, seriam shorts. Resumos, né, dos 7 princípios. Eu falei, nossa, gente. E eu tava com essa ideia na minha cabeça, sabe? Dessa voz que falava pra mim, pra eu ir lá falar com ela sobre esse livro. E eu vou ler pra vocês um pouquinho de cada capítulo. Eu não sei quantos vídeos isso vai demorar, tá, gente? Eu espero fazer vídeos aí de 10 minutos, vamos botar assim, pra não ficar muito longo, né? Então, olha lá, o primeiro capítulo. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Então, o que quer dizer isso, gente? Às vezes a vida coloca pra nós, né, algumas informações, que é o famoso dar pérolas aos porcos, né? Não adianta, se você não tiver aberto para aquele conhecimento, se você não tiver sensível, mais do que tudo sensível para aquele conhecimento, ele vai passar pela sua vida despercebido, né? Como, por exemplo, essa voz que eu ouvi, falando, vai lá conversar com ela, conversa com ela sobre o livro, troca uma informação. Eu poderia ter tido preconceito, eu poderia ter sido, não, eu não vou lá na sala dela incomodar ela, não. Entendeu? Ela é uma pessoa de poucos amigos, não é uma pessoa muito aberta, né? Mas mais do que o outro, aquilo diz sobre nós, sobre a gente ouvir a nossa intuição. Quantas vezes a gente ignora a nossa intuição, né?
Então esse livro, ele faz você abrir a tua cabeça. É o famoso abre cabeça, né? Livro abre cabeça. Então, gente, esse livro, ele traz 7 princípios herméticos de Hermes Trismegisto, que foi o precursor aí do hermetismo, né? Um cara que ninguém sabe exatamente quem ele foi, não existem grandes documentos sobre ele, porque ele foi da época que destruíram aquela grande biblioteca, não sei se é de Alexandria, como é que chamava aquela biblioteca muito antiga, e aí teve toda aquela revolução, destruíram tudo, e ficaram alguns resquícios, né, alguns pedaços da tábua dourada, agora eu não me lembro o nome daqueles documentos, né, que ficaram. E olha só a capa desse livro, tá vendo, gente? É bem dessa época do Egito, né? Me desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada, tá, gente? Eu não sou historiadora, eu não sou filósofa, eu sou apenas uma curiosa. Então, gente, esse livro trabalha 7 princípios. O primeiro princípio, que é o mentalismo, que fala que o todo é mental, que o todo é mente, que tudo que tá aqui foi criado em algum momento pela nossa mente, seja a nossa mente física ou a nossa mente espiritual, a gente não sabe exatamente a dimensão, né, a nossa dimensão, a dimensão do universo. O universo é incomensurável, ninguém sabe medir o universo, né, gente? Existem grandes máquinas aí que veem o átomo, que fazem aqueles experimentos da partícula, mas ninguém ao certo sabe o tamanho do universo, né? E ele fala do princípio do mentalismo, que tudo começa na nossa cachola. O princípio 2 é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo? Será que é tipo isso? O terceiro princípio é o princípio da vibração, que fala que tudo vibra, né? Tudo vibra. Mas assim, eu explicando com as minhas palavras, é uma explicação um tanto quanto precária, né? Você precisa ler. Mas ele fala da vibração. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Depois é o princípio do ritmo. Penúltimo, causa e efeito, o princípio da causa e efeito. E esse princípio de causa e efeito, ele está dentro de várias filosofias, de várias doutrinas, né? Por exemplo, a doutrina espírita, ela fala muito da causa e efeito. E o último princípio é o princípio do gênero. Deixa eu ver. Aqui, gente, o princípio do mentalismo é isso mesmo. Eles falam que o todo é mente, o todo é mental, o universo é mental. Então, gente, se você pensar que tudo é mental, você vê o poder que é a sua mente, né? E o poder dos pensamentos negativos. E também o poder dos pensamentos positivos na nossa vida, né? Vivemos e nos movemos e temos a nossa existência. Explica que todo mundo ou universo fenomenal é simplesmente criação mental, do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo e suas partes unidas têm sua existência na mente do todo. Este princípio estabelece a natureza mental do universo, explica facilmente todos os variados fenômenos mentais psíquicos que desafiam o tratamento científico. Uau! Gente. Com a chave mestra em sua posse, o aluno pode abrir muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia, do poder e da matéria, bem como o motivo como tudo isso está subordinado ao domínio da mente. Vocês lembram quando eu desbloqueei o meu seguro-desemprego, num vídeo que eu falava do Ho'oponopono? O que seria o Ho'oponopono, fazendo um parênteses, né? É você também trabalhar a tua mente, concomitantemente com a tua mente, a tua vibração, que são atreladas, né? E, gente, pra mim faz muito sentido. É que não é óbvio, não é algo assim muito direto, reto. Mas se você for estudar, você vai ver que tudo tá conectado, né? Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo
está bem avançado no caminho da maestria. Essas palavras são tão verdadeiras hoje como na época que foram escritas pela primeira vez. Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. O domínio é impossível e o aluno baterá em vão nas muitas portas do tempo. Quer dizer que sem essa chave mestra, né, sem esse conhecimento, às vezes torna-se em vão, né, você ignorar o poder da sua mente. Mas isso daí, hoje em dia, gente, a ciência já está comprovando que foi escrito há tanto tempo. Esse livro foi um dos primeiros livros escritos, gente. Esse livro é muito antigo. Foi antes da Bíblia. Aspecto 2. O princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. O que significa isso, gente? É o princípio da correspondência. Este princípio incorpora a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e fenômenos dos variados planos do ser e da vida. O velho axioma hermético é dito com essas palavras: como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Quer dizer, se você está pensando coisas boas, se você está vibrando no positivo, o que vai acontecer? Você vai, no outro plano, manifestar coisas positivas. Se você tá em depressão, pensando mal de todo mundo, falando mal do seu chefe, o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora. Uau! A compreensão desse princípio dá aos homens o meio de resolver muitos paradoxos sombrios e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência, somos capazes de entender muito mais do que, ao contrário, seria incompreensível. Este princípio é de aplicação e manifestação universal, nos vários planos do universo material, mental e espiritual. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais pelos quais o homem era capaz de se afastar dos obstáculos em que encobrem o desconhecido. Seu uso constante rasgava até mesmo o véu de Ísis, véu de Ísis, e um vislumbre do rosto da deusa podia ser capturado. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que o homem meça sóis distantes, esse princípio, esse conhecimento, permite ao homem raciocinar inteligentemente o conhecido ao desconhecido. E estudando a mônada, ele entende o arcanjo. Tá vendo, gente? Você tem que interpretar esse livro. Ele não é um livro dado. Vou ler só mais um princípio, tá, gente? O princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Olha lá, eu grifei algumas coisas aqui, vamos ver. Tudo está em movimento, gente. Quanto maior a vibração, maior a posição na escala. Gente, até mesmo hoje em dia as músicas, né, elas são medidas em hertz. Então a gente já sabe que existe a vibração, a alta vibração, a alegria, né? O êxtase, a alegria, a paixão, excitação, depois vai caindo, alegria, né? Vai indo para depois depressão, né? Alegria aí teria em 400 Hz, 500 Hz. Dizem que a frequência de Deus é algo em torno de 900 Hz. Em comparação, frequências baixas, né? 50 Hz, por exemplo, seria uma frequência mais baixa. Dificilmente você vai manifestar algo bom numa frequência baixa. Então, quanto maior a vibração, maior a posição na escala. A vibração do espírito está numa taxa tão infinita de intensidade e rapidez que aparenta estar em repouso. Sabe quando vibra tão rápido que parece estar parado? Assim como uma roda em movimento rápido parece estar imóvel. E na outra ponta da escala, há formas brutas de matéria cuja vibração são tão baixas a ponto de parecer em repouso. Entre esses polos, há milhões e milhões de graus de vibração. Do elétron, do átomo, da molécula, de mundos a universos, tudo está em movimento vibratório.
Isso também é verdade nos planos de energia e força mental. A compreensão deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite que os alunos herméticos controlem suas próprias vibrações mentais, bem como as de outros. Os mestres também aplicam este princípio à conquista dos fenômenos naturais, de várias formas. Aquele que entende o princípio da vibração tomou o cetro do poder. Uau! O próximo capítulo, gente, a gente vai ler o capítulo 4 da polaridade. Mas vai ficar para a próxima aula, tá, gente? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu joinha e se inscrever. E mandar o meu canal para os teus amigos, para as tuas amigas aí que gostam de estudar o mundo dos livros, o mundo das resenhas, tá certo? Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!